Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo agora. Hoje começa uma série de podcast onde nós vamos falar sobre assuntos importantes. Pessoas sem rostos, pessoas que estão sofrendo. Aqui nesse programa você vai conhecer a história dessas pessoas. Podia ser eu, podia ser seu pai, podia ser seu marido ou seu filho e podia ser você. Então, esse é o nome da nossa série. Podia ser você. O objetivo é que cada um possa se colocar no lugar do seu próximo. E vamos conhecer todas as injustiças que essas pessoas estão vivendo. Nós vamos falar sobre o dossiê Moraes. O nosso convidado aqui hoje, que vai estar conosco nesse relatório, nesse documentário, seja como for, ele criou então esse dossiê Moraes para mostrar ao mundo todas essas injustiças que esse ministro fez com todas as pessoas inocentes do 8 de janeiro. Então agora nós vamos conhecer a verdadeira história de cada pessoa por trás do 8 de janeiro. Seja bem-vindo, querido vereador. Obrigado por esse lindo trabalho que você está fazendo. Vamos falar sobre quem hoje? Muito obrigado por me receber aqui, Naná. Obrigado por aceitar essa parceria do Dossiê Moraes com as tias do Zap, tias e tios do Zap, que estão abraçando essa causa para trazer um rosto para os números de tanta gente que sofreu dos arbítrios de Alexandre de Moraes. Na plataforma, no Dossiê Moraes hoje, é um site, o dossiemorais.com ou dossiemorais.com.br, como você já conhece, Naná. A gente encontra hoje 89 casos e cada um deles conta alguma decisão de Alexandre de Moraes que desrespeitava a Constituição, que desrespeitava a legislação brasileira. E em cada um desses casos, muitas vezes, nós temos mais de uma pessoa. Nós temos, por vezes, dezenas de pessoas, em algumas situações até centenas de pessoas sendo presas, sendo perseguidas por decisões do ministro. E esses números assustam, mas a gente só tem um número. Por vezes, só tem um rosto. O que a gente precisa fazer é contar a história delas. E temos hoje uma situação, a história dessa semana, eu não vou falar o nome dela, por enquanto. É uma senhora que tinha idade para ser a minha avó. Ela hoje tem 74 anos, ela vem lá de Santo André, em São Paulo, e mãe de 5 filhos, dona de casa. Então, o dia a dia dela, você pode imaginar como é que era. Uma senhora, a sua mãe, a sua tia, aquela senhora que fica em casa, faz crochê, cuida das suas coisas, vê uma notícia, vê um jornal de vez em quando, e quando chega o período eleitoral, Naná, você é a tia do Zap. Sim. Como é que você faz? Você manda um monte de mensagem, recebe muitas outras, não é? As histórias, por vezes, são verdadeiras, às vezes. Aqui temos uma senhora mais velha, ela acreditava, porventura, em alguma coisa que não era verdade, Sim. como é normal, uma democracia. A gente tem tanta fake news para lá e para cá que até eu me confundo, às vezes, com esse negócio de inteligência artificial. E com 5 filhos, a vida inteira dela foi trabalho, foi cuidar das crianças. A gente tem o nome somente de uma das filhas dela, que é produtora rural. Então, se a filha é produtora rural, você pode imaginar Sim. que também não era uma pessoa muito abastada, não era muito rica. A vida da senhora de quem a gente fala era ir até a padaria durante a semana, aí ia na feira, ia no supermercado, cuidava, por vezes, dos netinhos, se não dela, das amigas dela. Eu imagino que ela também poderia ter trabalhado muito na vida, porque os produtores rurais trabalham muito na vida. Eu gostaria que você que estivesse ouvindo essas histórias se coloquem no lugar da pessoa. Pense que se fosse sua mãe ou sua avó, porque isso aí dói demais. Continua, querido amigo. E aposentada, agora já deu tudo que tinha para dar, já estava vendo seus filhos mais velhos, pôde se concentrar no futuro do país. Ela decidiu transformar o Brasil. Ela sabe que, sob o governo do Jair Bolsonaro, a sua condição de vida melhorou. A gente teve uma pandemia, mas ainda assim o país estava num caminho correto, não estava aumentando sua dívida. E essa senhora
ficou indignada com o resultado das eleições. Ela ficou indignada porque a pessoa que ela via na rede social, uma delas foi presa, antes mesmo de qualquer tipo de discussão sobre 8 de janeiro, qualquer coisa assim. Ela ficou indignada porque o jornal que ela ouvia, a Jovem Pan, ela ouviu uma notícia de que a Jovem Pan não podia mais falar a expressão ex-presidiário. Ela falou, poxa, que tipo de democracia, que tipo de eleição é essa? E ela, como muitos outros brasileiros, queria fazer a voz dela ser ouvida. Pela rede social, ela não se sentia ouvida. Ela soube que teríamos uma viagem de ônibus que teria sido pago ali por amigos, por pessoas que fazem parte do grupo que ela está, para Brasília. Ela foi para Brasília para fazer a voz dela ser ouvida. No final de semana, como fez tantas outras vezes, quando derrubou a Dilma, não foi a Brasília, mas por vezes ficou lá em Santo André mesmo, foi às ruas, pediu o que ela queria, justiça. Pediu um futuro melhor para o Brasil. Entrou no ônibus de Santo André, uma viagem de 8, 9 horas, talvez, de ônibus para chegar em Brasília. Quando lá chegou, foi para a Praça dos Três Poderes, mas se viu num campo de guerra. Policial para todo lado, bombas de efeito moral, passando helicópteros por cima da praça, e diante da sua idade, da sua fragilidade, imagina, uma mãe de 5 crianças que trabalhou a vida inteira, foi buscar proteção. Até por orientação dos policiais que estavam lá na praça, foi se abrigar dentro de algum dos prédios na Praça dos Três Poderes, seja no Supremo, seja no governo, seja no Congresso. E foi aquela a pior decisão da vida dela. O nome dessa senhora é Vildete da Silva Guardia. Essa senhora aqui que a gente está vendo agora. Acho que é a netinha dela aqui na foto. A dona Vildete, como era conhecida pelos seus amigos, ela foi arrancada de sua casa alguns meses depois disso e foi jogada na prisão em junho de 2024. Então ela não estava no acampamento e também ela não estava lá. Ela estava só no dia. Ela chegou no dia, não estava no acampamento. Ela, como são muitas as outras situações, Naná, e como esses processos são sigilosos, a gente tem parcelas das informações. Sim. E o que a gente faz aqui é contar a história com base naquilo que a gente tem de informação. Por vezes tem um complemento ou outro para dar sentido a essa narrativa. A gente não tem a prova do dia exato que ela chegou, se ela chegou de manhã, de tarde, de noite, mas a gente sabe que ela estava lá. A gente sabe que ela é uma senhora de 74 anos hoje, à época com 72. A gente sabe que ela tem 5 filhos, a gente sabe que ela é de Santo André de São Paulo. E o fato é que ela ficou com a tornozeleira eletrônica e em junho de 2024 cansaram e jogaram ela na cadeia, por qualquer que seja o motivo, junto a outras senhoras. Apesar da sua idade avançada, apesar na época já ter 73 anos, hoje tem 74, então no ano passado, quando ela foi jogada no presídio, ela tinha 74. E a família descreve que ela perdeu quase metade do peso que tinha. Já não era uma senhora, perceba, com um peso grande, então ela teve a saúde prejudicada, ficou debilitada. Ela chegou a ficar numa cadeira de rodas dentro da penitenciária feminina de Santana, com problemas com trombose, osteoporose, uma depressão profunda, porque é uma patriota e viu o país dela sendo comandado agora por criminosos, e ela presa na cadeia por defender aquilo que ela acreditava. E em abril de 2025 veio um alento, agora, este ano. Um lampejo de razoabilidade no STF do ministro Alexandre de Moraes concedeu a ela a prisão domiciliar. Então, depois de passar pelo que passou no presídio, ela foi para a prisão domiciliar, mas ela não podia mais se manifestar nas redes sociais, não podia conceder entrevistas. Então, se a gente quer saber a história dela, a gente depende de informações da família, dos amigos. Dificulta o nosso trabalho em contar o que aconteceu com a senhora Vildete. Mas o fôlego foi muito curto, porque ela voltou para casa, para a alegria dela e da família dela, em abril. E em julho, ela teve de volta a prisão decretada. E o motivo? A razão são falhas do monitoramento
tornozeleira dela. A bateria que deixava de funcionar, nas muitas idas dela até os médicos para cuidar da osteoporose, da depressão, da trombose, ela justificou isso, é claro, para o tribunal, mas não foi levado em consideração. Isso é o que falou o advogado da senhora Vildete. E, mais uma vez, e hoje ainda, a senhora Vildete está em regime fechado. Hoje, segundo Alexandre de Moraes, ela desprezou a justiça e voltou à cela. Desprezou a justiça. E eu pergunto quem que teve a justiça desprezada? Quem que está desprezando a justiça no nosso país? É a Vildete ou é quem mandou essa senhora de volta para a cadeira? E hoje, ela é um exemplo, acho que é um bom início para a nossa história, para a gente sentir o peso do que está acontecendo. Não são todas as pessoas que estavam no 8 de janeiro, mas aqui a gente percebe as consequências. Eu tenho aqui um relato da filha dela. A Paula Guardia Felipe, que é a filha dela, aquela que eu comentei que é a produtora rural, falou, olha, ela está bem abalada, bem desnorteada, já estava tomando antidepressivos, tomando calmantes. Disse, ela também está com infecção no ouvido e sentindo bastante dor, mas agora a gente vai cuidar dela e, se Deus quiser, ela vai ficar bem. Ela enfrenta comorbidades musculoesqueléticas, neurológicas, problemas vasculares, auditivos, e ela estava pesando quase 40 quilos quando saiu da cadeia da outra vez. Peso de uma criança. Sabe o que a filha dela disse? Estão matando a minha mãe. Eu fico emocionada. Eu também. E tudo isso é flagrantemente legal, Naná. A gente tenta contar a história como um jurista, sou advogado, a gente tenta contar a história como vereador de Curitiba, como representante popular, mas nessas horas a gente não consegue ser ninguém, só consegue ser a si próprio, só consegue ser o Rodrigo Marcial, a pessoa, quando a gente vê o direito sendo desrespeitado. Nesse caso aqui, Naná. E agora a gente pode falar sobre os aspectos jurídicos, isso né? eu tô tentando. Pois eu também tô. Dificuldade, porque a técnica ela parece tão fria quando a gente lida com uma situação como essa. Eu fico imaginando a motivação, né, dela, porque a gente que é patriota, eu que sou tia do Zap e conheço várias senhoras tia do Zap, nós somos muito motivadas pelo próprio hino nacional maravilhoso, que lá na sua parte ele diz, verás que um filho teu não foge à luta. E se essas pessoas acham que nós vamos desistir do Brasil por causa disso, isso está nos tornando mais forte. Eu acredito que a dona Vildete, ela conheceu a história, ela está lá passando pelo fogo do ourives, mas ela vai sair mais forte e que Deus está com ela. Agora vamos conhecer o aspecto, por que ela foi presa? Quais foram os motivos, segundo a cabeça do Alexandre de Moraes? Vamos ler se a gente entende. O crime dela seria golpe de Estado. Alega-se que essa senhora, que a gente acabou de contar, pode ser equiparada a um Hugo Chávez lá nos anos 99, quando ele foi preso na Venezuela. Pode ser equiparada à ditadura militar. Essa senhora aqui teria a capacidade, segundo entende o Supremo Tribunal Federal, de dar um golpe de Estado. E a prisão, embora tenha sido relaxada no momento, quando ela voltou agora para a prisão em regime fechado, seria supostamente por conta de falha de monitoramento das tornozeleiras. E o que é terrível é que o próprio STF e o próprio Alexandre de Moraes já relaxou prisões preventivas de traficantes com menos justificativas do que a Vildete apresenta. O próprio Gilmar Mendes, aliás, também já afirmou em voto ser o dever do Estado a indenização por danos morais a presos, ou seja, o preso receber dano moral quando tenha sido submetido a uma condição desumana e degradante, que nem é o caso dessa senhora, imagina, que ficou com quase 40 quilos quando saiu da cadeira a última vez. Hoje talvez esteja com menos do que isso. Mas no Brasil isso daí só funciona para quem é bandido, né? Para nós não dá. Essa mulher, ela precisa ser ressarcida de tudo que ela perdeu. Mas existem coisas que não tem como você ressarcir. A gente olha aqui para os princípios
da dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, da proibição da submissão à tortura, ao tratamento desumano e degradante, ambos no artigo 5º, inciso 3º da Constituição, a vedação de penas cruéis, o direito fundamental dos presos à integridade física e moral. Então, até preso tem direito, é óbvio que tem. E tudo isso é ignorado. A súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que fala, olha o que diz. O que é uma súmula vinculante? É uma decisão que vincula todos os atos no Brasil, de qualquer preso, do traficante ao homicida, que são agora lá os colegas de cela da senhora Wildete. Diz, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados numa outra decisão da 641.320, um recurso especial do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma série de dispositivos da lei, embora o STF julgue questões constitucionais, existem leis no Brasil, é claro, que estão sendo desrespeitados. Por exemplo, o artigo 136 do Código Penal, fala: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fins de custódia, privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-se a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção e disciplina, tá lá, é um crime. Cometer isso é um crime. Então, você fazer isso contra uma senhora, segundo o Código Penal, é um crime. Mas quem que julga isso? Não é ninguém. O Estatuto da Pessoa Idosa também completamente ignorado. A negligência, a crueldade, a omissão por parte do STF em levar em consideração os seus argumentos. Completamente frio, ele não está pensando em nada e em ninguém. Ele está usando a lei que está dentro da cabeça dele. Ele está ignorando completamente o Código Penal. Perfeito. O Código Penal não existe, o Código de Processo Penal também não. Então, quando uma pessoa tem debilidade física, por exemplo, está lá no Código Penal, de Processo Penal, artigo 318, que tendo debilidade física alarmante, risco de vida, como é o caso dessa senhora, pelo amor de Deus. Sim. Imagina, perder metade do peso praticamente. Isso é justificativa para pelo menos a prisão domiciliar. Mas a verdade é que, pelo contexto probatório, pelo que a gente tem de informações, pela forma como foi o julgamento, ela não deveria nem estar em prisão domiciliar. Sim. Ela teria que ter passado por um processo. Por que esse caso aqui está no STF? Não. Quando você comete um crime, quando um traficante mata uma pessoa, quem que vai julgar o teu caso? É o ministro do STF? Não, vai para a primeira instância. Não? Isso, vai falar com o juiz. O juiz vai avaliar a tua situação, vai ter uma acusação contra a pessoa. Esses documentos geralmente serão públicos, terão acesso a um advogado, geralmente próximo ao domicílio da própria pessoa. Então a gente está falando de uma pessoa que é de Santo André, uma senhora de uma família de produtores rurais. Qual que é a capacidade dela de contratar um advogado em Brasília para lidar diretamente com o ministro do STF? Qual que é a capacidade dela de se defender de um caso como esse? Quem que chega no STF? São os grandes casos. Bilionários, às vezes. São os governos dos estados, dos municípios, as grandes empresas. Esses conseguem pagar um advogado para atuar no STF. E a senhora Wildete consegue? Claro que não. Ela teve prejudicada a capacidade de defesa dela. Então, a senhora Wildete, eu sinto muito, muito mesmo, pelo que passa, a senhora Wildete da Silva Guardia. Essa pessoa tem nome, e esse nome tem que ser lembrado quando for menosprezado o que está acontecendo no nosso país. Muita gente que não é de direita, o pessoal que é mais de centro-esquerda ou de esquerda para valer, eles acham que são todos golpistas, que eram todos jovens, de idade militar, com armas em mãos, prontos para derrubar o governo, pronto para sequestrar o Lula e colocar outra pessoa no lugar, embora o Jair Bolsonaro estivesse nos Estados Unidos, sei lá, na imaginação deles, talvez eles fossem buscar o Bolsonaro e devolvê-lo ao poder aqui. Mas não tem homem aqui, militar algum, a gente está falando de uma senhora. O que configura um golpe? O que configura um golpe? Um atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, e a gente está falando de, no máximo, e o triste é que nem isso a gente tem a informação certa, e o ministro também não tem, como agora a gente teve as denúncias da Vaza Toga, mais uma vez, de que as pessoas estavam sendo condenadas, presas, perseguidas, apenas com base em notícias. No caso da Wildete, ela foi condenada por atos que potencialmente outra pessoa tenha feito. E provavelmente foi, né?
O que eu vi é que eles pesquisavam até as redes sociais procurando pessoas para condenar. Absurdo isso. Mas é claro, isso aí é coisa de ditadura militar. Não só militar, ditaduras em geral, né? É, Coisa de ditador. polícia secreta, de tirania, coisa de União Soviética, de não poder falar a sua opinião. E no caso da Vildete, além de tudo, é uma senhora. Uma senhora condenada como se fosse uma traficante, uma homicida, como se fosse uma golpista, no sentido de alguém que pegou armas em mãos e que tinha alguma chance, qualquer chance dessa senhora aqui derrubar o governo brasileiro. É um crime impossível. É. E se tem um crime impossível, ela não pode ser condenada por isso. Então essa é a história da Vildete. Naná, acho que começamos bem a nossa sequência. Eu estava tão exasperado aqui, preocupado com esse relato, porque o nosso desafio tem que ser fazer jus a essas pessoas. E estava tão exasperado que até minha gravata estava desorganizada. Arrumei a gravata durante a nossa conversa, Naná. Não tem problema, te garanto que isso A gravata não é o problema. não O é o importante é a problema. história. Então, pessoal, terminando esse relato, nós vamos, semana que vem, apresentar mais uma história. E essa sequência de histórias nós vamos fazer pelo canal A Tia Pode, tá? Então eu peço que vocês entrem lá no canal A Tia Pode, se inscrevam no canal, curta, compartilha, porque o mundo precisa conhecer essas pessoas e ter ciência de tudo que esse homem está fazendo, né? Então, na próxima semana nós vamos falar do caso da Jusilene de Santa Catarina. Mas lembre-se, podia ser o seu caso, podia ser você. Hoje foi a Vildete. Amanhã pode ser você.